Hello, dear students! Welcome! Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Agora nós vamos ter a nossa aula de revisão da nossa aula do Super Enem e a nossa atividadezinha aí com algumas questões do Enem. Bora começar a nossa aula logo, porque nosso tempinho aqui é curto. Super Enem, olha aí, se liga no Enem, viu, pessoal? Não percam as inscrições e bora estudar. Aí eu trouxe só a nossa Golden Tips para a gente dar uma revisada do que você vai fazer com os textos em inglês. Você vai fazer o quê? Vai focar na leitura da compreensão do texto e não na gramática isolada. O Enem ele vai cobrar a interpretação de texto muito mais do que a gramática pura. Mesmo sem entender todas as palavras, você pode acertar a maioria das questões se souber ler estrategicamente. E aqui nós temos algumas estratégias. Número 1, leia o enunciado primeiro. Antes de mergulhar no texto, leia o que a pergunta quer saber. Assim você já sabe o que procurar, tá? Então você vai ler primeiro a pergunta para poder saber o que procurar lá. Número 2, use pistas do contexto. Vamos usar aqui as palavras cognatas, imagens, títulos e formato do texto. Se é uma música, notícia, se é uma tirinha, se é um poema, ajudam muito na compreensão. Número 3, não tente traduzir tudo, viu? Não fique tentando traduzir tudo, pessoal, já falei isso para vocês. Foque nas ideias principais. O Enem não existe tradução literal, ele só quer saber se você entende o sentido geral. Então, não precisa ficar traduzindo o texto todo, senão você vai perder tempo mesmo. Número 4, cuidado com as pegadinhas literais. Ele adora, né? O Enem adora colocar alternativas que usam palavras iguais às do texto, mas com sentido errado. Então, você prioriza a ideia, não só as palavras que batem ali. Por isso que é importante, né, dar uma olhadinha nas outras alternativas. Quando você sabe que já sabe o gabarito, eu sei que é essa, mas dá uma lidinha ali para você ter certeza, né, para não perder a questão. Então, vou deixar aí para vocês fazerem essas questões agora, porque, né, Enem, a questão é mais elaboradinha, né? Você sabe que dá aquela demoradinha para você entender. Não tente ficar traduzindo tudo, pessoal. Tente entender o contexto para poder responder. Siga essas dicas aqui e vou deixar vocês agora com essa atividade de sala já já. A gente volta. We are back! Voltamos agora com a nossa revisão das nossas questões que eu deixei para vocês. Tentei escolher umas não tão cabulosas agora de início, né? Mas bora lá ver como é que vocês se saíram agora nessas questões aí, sozinhos, né? Bora lá! Revisão ali, tirando as dúvidas, né? Vamos lá pro Enem PPL 2011. Eita, isso aí é antigo, hein? Vamos ver o que ele quer. Questão 1. Ao estabelecer uma relação entre matemática e o blues, a partir da opinião pessoal de um dos rapazes, a Charge sugere que... Então, já sabemos que a Charge ela está falando sobre matemática e blues, tá? Então, é uma disciplina e o estilo musical blues, tá? E é a partir da opinião de um dos rapazes. Então, um dos rapazes tem uma opinião que liga a matemática com o blues. Vamos ver o que é. Então, ele vai falar aqui, ó, I start every song by counting 1, 2, 3, 4 because it reminds me of math. Math depresses me and that helps me sing the blues. Então, ele está falando aqui, eu começo todas as músicas contando 1, 2, 3, 4, porque me lembra, né, a matemática, me lembra de matemática. Math é matemática. Math depresses me. O que quer dizer isso aqui? Me deprime, né? A matemática me deprime. E me ajuda a cantar o blues. Então, isso, né, vai me ajudar a cantar o blues. Por quê? Porque o blues ele tem aquele estilo ali mais chorado, depressivo mesmo. Então, ele está ligando aí essa relação com a matemática sobre o quê? A matemática deprime, né? Se deprime com a matemática, porque deve ter dificuldades. E aí isso ajuda a cantar o blues, porque o blues ele exige esse sentimento aí vindo da alma.
Então, ele usa o blues usa a matemática para poder ajudá-lo a cantar o blues. Então, a letra A, ele está perguntando, né, o que a charge sugere, né? Ela sugere que as canções iniciadas com a contagem de 1 a 4 fazem lembrar o blues. Não foi isso que ele falou. B, o blues, com seu ritmo depressivo, alivia o sentimento causado pela matemática. Também não foi isso que ele disse. Mas é quase isso, viu? Então vamos prestar atenção. Letra C, as canções devem se iniciar com a contagem de 1 a 4 para se tornarem tristes. Também não. Letra D, o blues, assim como a matemática, consegue despertar um sentimento inspirador. O que ele falou? Ele falou que a matemática deprime, né? Deprime ele. Então, não é um sentimento inspirador que ele sente, né? Ele usa a matemática para poder ficar deprimido e cantar o blues com mais ali, aquela tristeza, aquela melancolia. E a letra E, o sentimento despertado pela matemática serve como motivação para o blues. Então, a nossa letra E é o nosso gabarito, porque que ele fala? Que a matemática o deprime e ajuda a cantar o blues. Então, ela serve como motivação, ela motiva ele a ficar triste a cantar o blues. Então, a nossa letra E é o nosso gabarito, letra E. Vamos para a questão 2. Vamos ver aqui o que ela pede. Nesse poema, já sabe o que é um poema. A expressão no man is an island ressalta o a. Então, ela quer saber sobre essa expressão aqui do poema. Ela ressalta o quê? O que ela vai ressaltar? Vamos lá. No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death dismisses me, because I am involved in mankind. Então ele fala aqui que nenhum homem, né? Ele quer saber dessa expressão aqui. Essa expressão ela diz que nenhum homem é uma ilha cheia dele mesmo, tá? Todo homem é um pedaço do quê? De um continente, a parte de um todo. Então, é só isso aqui que você precisa saber. Ele está perguntando sobre essa expressão. Essa expressão, ela está falando aqui que nenhum homem é uma ilha, cheio dele mesmo, cheio de si. Todo homem é um pedaço do quê? De um continente, a parte de um meio, a parte de um princípio, de um tudo, tá? Então, ele está falando que todo homem é uma parte de tudo, né? De alguma coisa. Então, ele está dizendo que um homem ele não é sozinho dele, ele não vive sozinho, não consegue fazer nada sozinho. Porque todo homem é um pedaço de um continente, de um lugar, de uma vida, de uma cultura, né? Então, é isso que ele está dizendo. Ele vai dizer aqui que ela ressalta a ideia de quê? Medo da morte? Não. Não é medo da morte. B, risco de devastação? Também não. Não fala sobre devastação. C, conceito de solidão? Não, ele não está falando sobre o conceito de solidão ali, né? Apesar dele pegar e citar que nenhum homem é uma ilha, né? Então, mas ele não é um conceito de solidão que ele dá. D, ideia de conexão. Essa aqui tá boa. Será? Vamos ver. E E, necessidade de empatia. Não, ele não fala de empatia ali, né? Então aqui a nossa letra D é a que faz mais sentido, porque ele está falando dessa ideia de conexão mesmo. Ele fala aqui, todo homem é um pedaço de um continente. Então, ele tem essa ideia de conexão aqui. A parte de um todo, a parte de um meio, de um lugar, de uma cultura. Então, aqui ele vai exigir a interpretação, tá? Todo homem é um pedaço de continente. Então, ele vai dar essa ideia de conexão. Letra D, ideia de conexão. Professora, eu não vi nada disso. Mas aí, pessoal, isso aí é prática, né? Tem que ter prática. E aí, com essa prática, você vai chegar aonde você quer. Número 3,
Eita, que esse texto é grande. Professora, apelou agora. Vamos ali para o número 3, vamos ver primeiro o que ela quer. A crítica do livro, que já sabe que é um livro, de memórias de quem? Michelle Obama, né? Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, né? Esposa do Barack Obama, né? Que é o ex-presidente dos Estados Unidos. Aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Então, ela vai abordar a história das relações humanas na cidade natal dela, né? No livro. Então, a gente está falando que ela é um livro de memórias, então são coisas do quê? Da vida dela, né? Do que ela passou. Nesse contexto, o uso do vocabulário unthinkable ressalta que você vai lá no texto procurar essa palavra aqui para poder responder. Unthinkable ressalta o quê? O contexto, o uso do vocabulário. Ele vai ressaltar o quê? Então vamos... já dei o... Ai, não acredito, apertei errado. Mas vamos lá, ninguém viu. Vamos procurar unthinkable. Procura unthinkable aí, unthinkable. Que não. Também não. Texas, Miss. Address. Ah, bem no final, unthinkable. Aqui, já no final. E aí, professor, e agora? Achei a palavra, né? Mas aí, como só tem essa palavra que você vai ter que ler, pelo menos esse parágrafo aqui. Então, they were, by definition, not ladies. The very idea of a black woman as a first lady of the land, well, that would have been unthinkable. Eu já sei o vocabulário, né? Eu já sei o gabarito, já soltei para vocês sem querer, né? Não sei se vocês conseguiram pegar, mas vai aqui, ó. They were, elas são, por definição, by definition, não ladies, né? Não são ladies, não são damas. A ideia, né, de uma mulher preta como a primeira dama de uma nação, de um país, bom, isso seria impensável. Então, aqui ela fala sobre isso, né? A gente não leu o texto todo. Eu estou tentando fazer com vocês aqui para vocês verem que não precisa ler um texto todo. Então, ela fala aqui que elas são, por definição, não ladies, né? Não são ladies por definição, elas não são damas por definição. A ideia de uma mulher preta como uma primeira dama de uma nação, bom, isso seria impensável, né? Então ela está falando de mulher preta, né? Que no caso ela é uma mulher preta. Tá falando o que então, de pessoal? De racismo, com certeza, né? Porque aqui ela fala, por definição, não são damas. Então tá falando que as mulheres pretas, por definição, não são damas. Mas a ideia aqui de uma mulher preta assumir como primeira dama, ser a primeira dama de uma nação, principalmente da ilha deles ali, né? The lands, a terra deles, da terra dos Estados Unidos que ela tá falando, bom, isso seria impensável. Então, se já não considera uma dama, que dirá uma primeira-dama? Então, vamos aqui. Nesse contexto, o uso do vocabulário unthinkable ressalta o quê? Unthinkable quer dizer impensável, tá? Então, ressalta o quê? Letra A, a ascensão social era improvável. Letra B, a mudança de nome era impensável. Letra A origem do indivíduo era irrelevante. Letra D, o trabalho feminino era inimaginável. E letra E, o comportamento parental era irresponsável. Nosso gabarito é a letra A, porque fala de ascensão social, que era improvável para o quê? Uma mulher preta ser primeira-dama era impensável, né? Com certeza é impensável. Então, ela está falando de quê? De ascensão social, que era improvável que ela ascendesse socialmente aí para um cargo, né, para uma função tão importante como a primeira-dama
da terra deles, dos Estados Unidos, certo, pessoal? Então, bora seguir aqui. Nossa, número 4. Considerando-se o olhar dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme, trecho do roteiro de um filme, já sabe que é um filme, permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do ou da. Então, ele quer saber que ele permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do ou da. Então, tá falando sobre um lugar aí. Então, vamos ver. Exterior Between the Museums Day. Enem 2021, tá? Before Sunrise. Antes do pôr do sol, o nome do filme aqui. Não sei se vocês já assistiram, eu acho que eu já assisti. Eu acho que sim. Então, vamos lá. Ele quer saber o quê? Permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do quê? Então, ela está avaliando um lugar. Ai, de novo, professora, pelo amor. Está avaliando um lugar, né? Então, a Celine, tenho aqui a personagem Celine e Jess, tá? Celine começa. Americans always think Europe is perfect. Americano sempre pensa que a Europa é perfeita. But such beautiful history can be really oppressive. Mas tanta beleza e história pode ser realmente opressiva. It reduces the individual to nothing. Isso reduz o indivíduo a nada. It just reminds you all the time you are just a little speck in a long history. Isso aí só vai te lembrar. Ela tá falando que isso só te lembra que. Como é que é? Isso só te lembra todo o tempo. Isso só te lembra todo o tempo que você é apenas um pequeno ponto, né? Um pequeno speck, né? Um little speck na long history. Um pequeno ponto, um pontinho ali, um pontinho ao longo da história, tá? Um little speck, um pontinho ao longo da história. Where in America you feel like you could be making history. Onde na América você sente que você pode estar fazendo história. That's why I like Los Angeles, because it's so... Por isso que eu gosto de Los Angeles, porque é tão... Então ela tá falando aqui de Los Angeles, tá, pessoal? Aí o Jess fala, ugly, feio, né? Ela fala, por isso que eu gosto de Los Angeles, porque é tão feio. Celine, no. Não, I was going to say neutral. Eu ia dizer neutro. It's like looking at a blank canvas. É como olhar para uma tela vazia. I think people go to places like Venice and on their honeymoon to make sure they are not going to fight for the first 2 weeks of their marriage because they will be too busy looking around at all the beautiful things. Eita! Eu penso que as pessoas vão ali para lugares como Venice, que é uma cidade na sua lua de mel, para ter certeza que eles não vão brigar pelas primeiras 2 semanas do seu casamento, porque eles irão estar muito ocupados olhando em volta ali das coisas bonitas, olhando ali as coisas bonitas, tá? That's what people call a romantic place. É por isso que as pessoas chamam de um lugar romântico. Somewhere where, algum lugar onde the prettiness will contain your primarily violent instinct. Então, é um lugar onde, né, algum lugar onde a beleza ali vai conter seu primeiro instinto violento, tá? O seu primeiro instinto violento. A real good honeymoon spot would be like somewhere in New Jersey.
uma boa lua de mel, um bom ponto de lua de mel, seria ali algum lugar tipo Nova Jersey, tá? Porque é bem mais calmo. Então, ela está falando aqui sobre um lugar, e o lugar é Los Angeles, e ela dá um lugar ali dentro de Los Angeles que é chamado Venice, né? Que eles vão ali para a lua de mel, para curtir aquelas 2 semanas ali, sem pensar que eles vão brigar, porque eles vão estar muito ocupados vendo as coisas bonitas. Então, ela está falando o quê? Que a avaliação sobre o lugar depende do quê? Da beleza do próprio local, da perspectiva do visitante, do contexto histórico do local, do tempo de permanência no local ou da finalidade da viagem do visitante. Não é da beleza do próprio local porque a Europa é bonita e ela diz que não gosta de lá. Aqui é a perspectiva do visitante. Por quê? Vai ser o que a perspectiva do visitante? Porque ela, oh meu Deus, porque ela está falando que as pessoas vão, por exemplo, ali para Venice, que é um lugar ali em Los Angeles, com a perspectiva de que eles não vão pensar de que eles vão casar e vão brigar, né? Eles vão pensar assim, estamos felizes, estamos na lua de mel, eles vão ficar olhando as coisas bonitas do lugar. Então, depende da perspectiva do visitante, é isso que ela está dizendo. Não depende do contexto histórico local, porque senão ela gostaria da Europa. Tempo de permanência no local também, ela não falou nada sobre isso. E nem da finalidade da viagem, né? Ela fala sobre a perspectiva que um casal, por exemplo, um casal de recém-casados, tem. Então, o nosso gabarito aí é a letra B de bola. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido fazer essas questões e tenham conseguido acertar esses gabaritos, sem ficar traduzindo tudo, tá? Bora treinar e praticar isso, tá, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula. Ficamos por aqui. Bye, bye. See you next.